A paz do Senhor, queridos. Meu nome é Pastor Reginaldo e estamos aqui na EBD Inovadora para juntos participarmos de mais uma lição. Estamos transmitindo aqui a você a videoaula da décima lição. Estudaremos João 13. A lição tem como assunto lição de humildade e o novo mandamento no amor. O textuário diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13 e verso 34. A verdade prática diz: o verdadeiro amor se transforma em ações de serviço e humildade. Nós temos 3 objetivos para esta lição. O primeiro é aprender a amar, inclusive os que podem nos causar algum mal. O segundo, desenvolver um amor perseverante. E o terceiro, descobrir o significado profundo de amar como Jesus amou. Muito bem, queridos. Nessa introdução aqui, nós passamos a observar que acontece uma ruptura. A partir do capítulo 13, nós vamos observar em que Jesus, ele corta o ministério. Como corta? A partir de então, Jesus ele se dirige exclusivamente aos discípulos, aos pares. E nós vamos observar que esta lição, ou a partir de então, Jesus ele se dirige, os seus ensinamentos serão não mais a uma multidão, como a introdução diz, ou a um grupo, não. Ele se dirige diretamente aos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus conduziu aqueles homens durante 3 anos e meio, irmão. E durante essa época em que aqueles homens estavam acompanhando Jesus, eles aprenderam, porém, Jesus precisava tratar com aqueles homens algumas coisas mais profundas, porque afinal de contas, aqueles homens eles iriam levar a mensagem do Salvador adiante. Eles iriam pregar as boas novas e eles precisavam ser tratados de uma maneira mais específica pelo Salvador. Ao longo dessa aula nós vamos entender o porquê que Jesus deixa o povo, deixa a multidão e se dedica exclusivamente aos seus discípulos. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico diz amor a toda prova. João 13, de 1 a 3. Diz assim a lição: no recôndito do cenáculo, Jesus confronta o orgulho de seus discípulos, lavando seus pés. Depois de mascar Judas Iscariotes, apontando como traidor. Se não bastasse todos esses acontecimentos, Jesus comunica a seus discípulos que partirá e que eles não poderão segui-lo. Quando Pedro se dispõe a dar a própria vida, Jesus o demoestra dizendo que essa coragem toda se tornaria pó diante da prova. E Pedro negaria 3 vezes naquela mesma noite. O texto destaca 3 coisas importantes que Jesus sabia e que ainda assim mantém o seu exemplo de amor. As 3 coisas que Jesus sabia, em primeiro lugar, é que sua hora havia chegado. João, capítulo 13, verso 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A lição diz: Jesus sabia que sua hora tinha chegado. Ele andou rigorosamente debaixo da agenda do céu, cumpriu cabalmente a agenda traçada pelo Pai. E nós observamos aqui, o comentarista ele destaca 6 pontos. Em cada um desses pontos, os primeiros 3 pontos, é a declaração de Jesus em que ainda não havia chegado a sua hora. Quando nós observamos esse texto, irmão, ou esses textos, esses versículos que estão inseridos na lição, nós passamos a observar em que Jesus ele tinha consciência de seu ministério, não somente do seu ministério, irmãos, mas Jesus ele tinha consciência das ações que precisavam ser tomadas juntamente aos seus discípulos. Ou no decorrer do seu ministério, ele sabia muito bem o tempo em que ele estava andando. Jesus ele tinha conhecimento desde o momento em que ele foi batizado
e seu ministério deu-se início. Jesus ele sabia muito bem o que estava acontecendo e o que estava por acontecer. Por quê? Porque Jesus sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia aonde ele estava e para onde ele estava caminhando. Sabe, queridos, quando nós passamos a observar e estudar com mais profundidade esta lição, nós passamos a observar que esses ensinamentos são tão profundos para os nossos dias atuais. Por quê? Porque nós precisamos entender que é muito bom nós entendermos a semelhança de Jesus, aonde nós estávamos, onde estamos e para onde estamos seguindo. Quando o cristão tem esta consciência de onde ele estava e onde ele está, ele passa a observar em que a caminhada está seguindo. E quando ele passa a vislumbrar aonde ele pretende chegar, irmãos, ele passa a compreender que, muito embora aonde ele pretende chegar, o alvo que nós premeditamos a chegar, o alvo que foi proposto por Cristo, aonde nós vamos chegar, nós sabemos que a luta pode ser árdua, a caminhada, porém, nós temos certeza para onde nós estamos seguindo. Da mesma forma fez Jesus, irmãos. A Bíblia fala que Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Porém, João, no capítulo 2, versículo 4, Jesus disse para a sua mãe lá em Caná da Galileia, quando ele esteve naquela festa de casamento e deu início ao seu ministério, quando faltou vinho naquele local, e a sua mãe se dirigiu a ele para dizer que o vinho tinha terminado, nós observamos Jesus exclamando: ainda não é chegada a minha hora. Quando os guardas procuram prendê-lo também, o texto diz, eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus sabia muito bem, irmãos, o tempo em que ele estava vivendo. Ele conhecia que o tempo em que ele estava vivendo era o tempo de proclamação. E ele sabia que enquanto a sua agenda não fosse encerrada, ele continuaria à disposição do Pai. E nós observamos esses três momentos aqui em que o comentarista traça, mostrando, dizendo que ele sabia que ainda não era chegada a sua hora. E pelo fato de ele ainda não ter chegado a sua hora, ele não foi preso junto ao gasofilácio. Porém, a partir do momento em que Jesus dá entrada triunfal em Jerusalém, a partir daquele momento Jesus passa a exclamar. Quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, anunciou: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Observe que Jesus ele passa a observar que o seu momento tinha chegado. É muito importante quando o crente que serve a Jesus, quando ele conhece o seu momento, quando ele sabe a hora de entrar e a hora de sair, quando ele sabe que o momento é de avançar, ele conhece que haverá um momento no seu ministério, na vida cristã, na vida que nós estamos levando, que é um momento também de dar uma segurada. Nunca cair, né? Mas às vezes é necessário que a gente dê uma segurada, dê uma parada para poder a gente prosseguir a caminhar. E quando nós temos consciência disto, quando nós sabemos quem éramos, quem somos e o que seremos, com certeza, queridos, a caminhada ela se torna muito melhor. O segundo ponto em que Jesus sabia, irmãos, ele sabia também em que ele seria traído. João 13, versículo 2 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Jesus ele tinha o conhecimento também em que ele seria traído por este discípulo. Jesus ele nunca é pego de surpresa. Nós somos muitas das vezes tentados a imaginar em que Jesus ele foi assassinado. Não, não. Jesus ele tinha conhecimento de todas as coisas, irmãos. E ele nunca foi apanhado de surpresa. Ele próprio disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Quando nós observamos essa declaração de Jesus, essa declaração forte, nós entendemos em que Jesus ele nunca esteve de forma alguma enganado acerca de Judas. Se ele não estava sendo enganado, pastor, então por que Judas continua?
Judas continua ao lado de Jesus entre os discípulos, porque mesmo Jesus sabendo em que Judas o trairia, irmãos, Jesus oferece oportunidades a Judas. Essas oportunidades eram possibilidade de que ele pudesse rever a situação que ele estava vivendo e dessa forma Judas ele pudesse tomar ou entrar pelo caminho do arrependimento. Nós passamos a observar em que Jesus ele confiou a bolsa de valores a Judas, irmão. Quando Jesus toma essa atitude de confiar a bolsa de valores àquele homem, não foi porque todos nós sabemos hoje que era ladrão e que a Bíblia declara. Não. Jesus estava dando uma oportunidade para Judas e na verdade esse trabalho, irmãos, era um trabalho honrado. E o Senhor resolveu honrar a Judas, para que Judas pudesse tomar uma atitude, para que Judas pudesse entrar pelo caminho do arrependimento. Isso nós entendemos de uma maneira muito clara, irmãos, que mesmo Jesus sabendo que seria traído por um de seus pares, irmãos, ele trabalhou para fazer com que este homem pudesse rever a decisão tomada, ou a decisão que iria tomar. E quem sabe ele fosse dissuadido a desistir do seu intento. Nós observamos então que Jesus, ele sabia que seria traído, porém, irmãos, Jesus, ele não desistiu dos seus. Ele sabia que mesmo assim, sendo traído, mas até o fim, ele expressaria para aqueles homens exemplo de amor. Em terceiro lugar, irmãos, o subtópico número 3 diz que Jesus sabia da confiança do Pai. João, capítulo 13 e versículo 3 diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Mesmo na hora mais angustiosa de sua humilhação, Jesus sabia quem era, de onde tinha vindo, o que faria e para onde retornaria. Não era uma vítima indefesa, não era um mártir, era o Redentor cumprindo plenamente o projeto do Pai. Aleluia. Que coisa interessante, irmãos. Nós falamos já, mas que coisa interessante é a confiança de termos em que o Pai está conosco. De onde nós viemos. E sabendo que o que nós estamos fazendo, irmãos, aquilo que nós estamos desenvolvendo, é muito importante quando nós temos confiança em que o Pai está ao nosso lado. Nós passamos a observar, irmãos, na atualidade, diversas pessoas que estiveram em liderança dentro de igreja. Pessoas que estiveram participando e chegaram até a ser pastores. E tais pessoas desviam da fé. E depois essas pessoas passam a falar horrores do local em que estiveram. Nós passamos a entender que essas pessoas, irmãos, eles não conheciam o Pai. A diferença de Jesus, eles não sabem nem quem é o Pai. Eles não tinham confiança suficiente para poder firmar a fé em Jesus. Muitas das vezes eles participam de uma igreja, conhecem as regras da igreja, conhecem a Bíblia, leram a Bíblia. Mas infelizmente tais pessoas, eles não viveram o que a Bíblia ensina. Eu sempre costumo dizer, irmãos, é muito importante nós entendermos em que a nossa fé não está firmada em uma religião, até porque nós não somos uma religião, nós somos um modo de vida. O cristão, na verdade, ele tem o conhecimento da Bíblia Sagrada para que ele possa viver a Bíblia Sagrada. Existem pessoas que conhecem a Bíblia para discutir. Existem pessoas que conhecem a Bíblia para os seus próprios interesses. Porém, a semelhança de Jesus, o conhecimento que ele tinha, gerava nele, produzia nele a confiança extrema que ele tinha no Pai. A confiança era tanto, irmãos, que Jesus tinha no Pai, em que o nosso adversário, o adversário de nossa alma, ele lutou com todas as forças para fazer com que Jesus dissuadisse desse pensamento. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi batizado, ele sai do Jordão e o Espírito leva ele ao deserto. E quando ele chega, e na saída do Jordão, a Bíblia diz que estava ali Jesus sendo batizado. E de repente, uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba.
E naquele momento o céu se abre. E a Bíblia diz em que a voz do Pai é bradada, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Nós observamos em que ali não foi alguém dizendo para Jesus, não. O próprio Deus estava dizendo que ele era o Filho amado. E quando ele chega no deserto para ser tentado pelo adversário, a Bíblia diz de uma maneira muito clara, em que a primeira coisa que o adversário fez foi tentar colocar dúvidas em Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E Jesus não precisava provar para ninguém, porque ele tinha escutado a voz do próprio Pai, sabendo quem ele era. Aleluia. É muito importante isso, irmãos. Quando existe confiança no cristão, a quem nós pertencemos. Jesus sabia muito bem da confiança. E pelo fato de ele ter confiança no Pai e confiança no trabalho que ele veio desenvolver, nós passamos a entender em que ele morreria. Mas ele não morreria, irmãos, como uma vítima indefesa. Nem tampouco morreria como mártir dos cristãos. Não, não. Nada disso. Na verdade, Jesus estava entregando a sua vida, porque existia algo precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2 diz: lava os pés dos discípulos. João 13, de 4 a 30. João nos informa as duas atitudes de Jesus, ambas sublimes e gloriosas. Primeira, amor perseverante. João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A lição diz assim, irmãos: mesmo sabendo que seus discípulos o abandonariam vergonhosamente em pouco tempo, deixando-o nas mãos dos pecadores, mesmo sabendo que Judas o trairia, que Pedro negaria e que os outros se dispersariam, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Jesus amou-os a ponto de deixar sua glória, entrar no mundo, fazer-se carne, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre seu corpo no madeiro os nossos pecados e morrer por nós em uma rude cruz. Esse é um amor imenso, eterno, infinito. Seu amor excede todo entendimento e toda possibilidade de plena descrição. O principal dos pecadores pode ir a Jesus com ousadia e confiar no seu perdão. Jesus se deleita em receber pecadores. Jesus não nos lança fora por causa dos nossos fracassos. Ele jamais nos rejeita por causa da nossa fraqueza. Jesus ama desde o princípio, ele ama até o fim. Aqueles que vão a ele jamais serão lançados fora. Esse amor perseverante é muito interessante, irmão. É muito interessante nós observarmos em que Jesus ele veio resgatar-nos. Jesus ele veio em busca de um povo perdido. Ele declara que ele não veio para o que era seu. João declara, lá no capítulo 1 da sua epístola, ele diz que ele veio para o que era seu. Porém, os seus não receberam. Isto é, os seus o rejeitaram. Mesmo sabendo, irmãos, em que ele seria rejeitado, mas ele não se importou com isso. O amor dele foi perseverante. Muitos problemas estavam contidos na ideia daqueles homens. Porém, o amor de Jesus tão profundo fez com que ele não desistisse. O Reginaldo provavelmente teria desistido logo na primeira. Ele teria deixado de lado. Porém, Jesus nos dá lições profundas. Ele nos mostra, irmãos, em que ele não desistiu. Eu falei ainda agora há pouco que ele não desistiu de Judas. Ele apostou, ele confiou, depositou confiança. Observamos nós que Judas ele esteve presente quando os 12 saíram, aqueles 6 pares a pregar o Evangelho. Nós observamos que Judas estava presente na missão dos 30. Estava presente. E Jesus estava ali depositando confiança, autoridade, poder àqueles homens, mesmo sabendo do caráter de cada um, irmão. Quem sabe você, a semelhança do pastor Reginaldo também, não precisou de um amor
perseverante de Cristo para nos resgatar. Quem sabe as tentativas de Jesus para nos resgatar foram tamanhas, foram tantas, e nós sempre virando a costa, até que um dia o amor venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando naqueles 2 discípulos que as mulheres tinham dito para eles em que o Mestre tinha ressuscitado. Porém, aqueles 2 discípulos, mesmo tendo escutado, eles declaram para Jesus, lá no caminho de Emaús, dizendo, olha, alguns disseram que foram foram no sepulcro, não encontraram o corpo dele. As mulheres disseram que tinham visto uma visão de antes, mas nós, porém, não vimos nada. Quando estamos aqui, e Jesus repreende, Jesus reprova, dizendo, honestos e tardos do coração. Você não sabia o que tinha que acontecer, o que estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos, que o Cristo haveria de padecer. Mesmo assim, aqueles homens eles não conseguiram ver Jesus. Eles não conseguiam enxergar aquele viajante que estava ao seu lado, aquele viajante que estava lutando diante de um amor perseverante para fazer com que eles viessem compreender, irmãos, em que eles estavam equivocados. Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. E a Bíblia diz que no partir do pão, quando Jesus se faz conhecido para aqueles homens, eles esqueceram em que a estrada era perigosa. Eles esqueceram que aquele caminho não deveria ser percorrido no decorrer da noite, porque era terrível, e justamente por essa razão, eles seguraram Jesus ali, dizendo, fica conosco, porque a noite já chega e o dia declina. Esses homens não pensaram mais nisso. Aleluia. O amor perseverante de Jesus alcançou o coração daqueles discípulos ao ponto de eles saírem daquele local e voltarem novamente a Jerusalém. Que amor, irmãos. Esse é o amor de Jesus. É um amor que não desiste de você, não desiste de mim, não desiste dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2. Lavou os pés dos discípulos. João 13, 4, 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. João capítulo 13, verso 5. Diz assim a lição, irmãos. Com este gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade. Jesus sabia quem era, sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Sabia sua origem e seu destino. Sabia que era o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo. Sabia que o Pai tudo confere em suas mãos e que era o soberano do universo. Contudo, sua majestade não levou à alta exaltação, mas a sua humildade mais profunda, o que ele sabia, determinou o que fez. Isto é, quando nós observamos a atitude de Jesus, nós observamos a atitude dele em humildade. Nós observamos esta humildade de Jesus tão forte, ao ponto de lavar os pés dos discípulos. E o comentarista aqui ele é muito enfático em dizer que a sua humildade não procedeu de sua pobreza, mas de sua riqueza. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo soberano do universo, ungiu-se com a toalha e lavou os pés dos discípulos. Que coisa interessante. Na verdade, ele abandona a multidão. Ele abandona aquele povo que andava com ele. Os discípulos que o seguiam. E ficou com os apóstolos. Ele precisava mostrar ou ensinar para aqueles homens algo muito mais profundo, irmãos. Nós observamos de uma maneira muito clara em que a atitude do lava-pés, irmão, não está reservado, ou não foi reservado, ou Jesus não apresentou para que houvesse ou fizesse parte da liturgia da igreja. Não. Jesus estava trazendo ali lições profundas para aqueles homens. Aqueles homens precisavam compreender o trabalho de Jesus. Eles precisavam compreender em que eles seriam diferentes. Aqueles homens precisavam entenderem que o ministério em que estava sendo depositado, ou que estava sendo confiado a eles, era um ministério diferente do ministério que acontecia dentro da igreja. Eles precisavam entender que entre os fariseus, os escribas, entre esses homens, eles tinham uma forma de ação. E Jesus estava agora trazendo para eles um ensinamento muito profundo a respeito da humildade. Humildade é essa que ele estava mostrando para aqueles homens em gestos, mas ela se culminaria na cruz do Calvário.
Eles entenderiam de uma forma muito maior quando chegasse o momento do martírio. Tinha deixado agora o glamour, que ele não viveu em glamour. Mas o povo queria clamar o rei. Mas Jesus não deixou. Jesus agora estava longe da multidão. Ele estava ali com aqueles 12 homens. Agora, nós acreditamos, irmãos, que quando eles entraram naquela sala, estava pendurado ali um avental toalha. Estava ali também uma bacia. Estava ali também, irmãos, água. E era do conhecimento de todos aqueles homens que todas as vezes que eles chegavam num ambiente semelhante ao que eles estavam, era necessário que eles lavassem os pés. Era necessário. Eles sabiam disso. Porém, ninguém se manifestou. O comentarista, inclusive, diz algo interessante. Ele diz que a toalha que estava pendurada ali, ela os acusava. Porém, o orgulho era muito grande. Eles não queriam abrir mão de seus conceitos, porque eles entendiam que eles seriam maiores. Existia uma discussão entre eles para saber quem era o maior, quem era o melhor entre eles. E Jesus observa a atitude daqueles homens. E a Bíblia diz que ele pega a toalha, ele envolve no seu corpo, ele pega a água junto à bacia e sai para lavar os pés daqueles homens. Jesus disse, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês falam bem porque eu sou isso mesmo. Mas eu sendo senhor e mestre, eu lavei os pés de vocês. Isto é, vocês precisam entender em que o reino de Deus, o reino que está sendo implantado com vocês, é diferente do reino do mundo. Não é como os homens vivem. Nosso reino passa a ser diferenciado. Aqueles homens que acompanhavam Jesus, eles sabiam muito bem que quando ele chegasse ali, eles estavam com os pés sujos. E precisava ser lavado, mas eles não lavaram. E Jesus se dispôs a lavar os pés de seus discípulos. E quando chegou na hora de Pedro, Pedro disse, olha, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor irá lavar meus pés. Porém, disse Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não faz parte, tu não tens parte comigo. Isto é, não tem intimidade contigo, Pedro. Não tem. Em segundo lugar, aqueles homens precisavam aprender sobre a humildade do serviço. Aqueles homens que estavam ali, irmãos, observando a atitude de Jesus de levar os seus pés, e Jesus estava transmitindo não somente a purificação, como Jesus estava também transmitindo a humildade. Aqueles homens precisavam compreender de uma maneira muito clara em que para servir a Jesus, eles precisavam de humildade. Eles precisavam aprender a lavar os pés também de seus pares. Eles precisavam criar oportunidades para servir as pessoas que estivessem ao seu lado. Eles precisavam criar oportunidades para poder abençoar as pessoas através de seus serviços. Infelizmente, no decorrer ou no percurso de nosso ministério, nós encontramos pessoas que chegaram conosco para dizer, pastor, o meu chamado não é para ficar na portaria. Pastor, o meu chamado não foi para tomar conta do som da igreja. O meu chamado é para ficar sentado aqui no púlpito, para servir aqui no altar. Infelizmente, são pessoas que não compreenderam nada. São pessoas que precisam passar pelo lava-pé espiritual. São pessoas que precisam entender que Jesus, ele humilhou-se. Ele foi humilde. Não só humilde pelo fato de ele ter lavado os pés dos discípulos, não, irmão. Na atualidade, lavar os pés de alguém, ótimo, ok. O grande problema é que naquela época, irmãos, as pessoas não andavam calçados como hoje. Quando os que estavam calçados, calçavam sandálias. Aquelas sandálias amarradas. Era exatamente esse o calçado que as pessoas tinham. Não era fácil. E Jesus se propôs na época a lavar. Quando nós paramos para compreender, irmãos, em que é necessário nós nos humilharmos, ao ponto de olharmos a dor daquele que está ao nosso lado e partirmos para servi-lo, nós passamos a entender que foi exatamente ou justamente o que o Senhor planejou para nós. Humildade e amor, irmãos. Quando Jesus ele toma a atitude de lavar os pés dos discípulos, ele está transmitindo, através dessa atitude dele, a humildade. Essa humildade, irmãos, o comentarista está dizendo que essa humildade e amor são virtudes que as pessoas do mundo podem entender, se elas não compreendem doutrinas. Eu não consigo compreender o que o pastor fala. Eu não consigo compreender doutrinas, porém, irmãos, ações de amor.
Porque todas as vezes em que nós tomamos atitude de amor, todas as vezes que nós agimos movidos pelo amor, irmãos, são atitudes em que o mundo vê, que o mundo observa. São atitudes que o mundo está olhando para nós. E exatamente por essa razão, Jesus declara dizendo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Foi muito importante essa parada que Jesus fez para fazer com que aqueles homens, para fazer com que aqueles discípulos entendessem em que o reino que estava sendo implantado no coração deles agora era algo que vinha de encontro a todo ensinamento em que eles tinham recebido no decorrer de sua vida. Agora eles estão partindo para um novo momento. Eles estão partindo para um momento em que o Senhor levará eles a conhecimentos mais profundos para a glória do seu nome. Subtópico 3 diz, Pedro e Judas. João capítulo 13, versículo 21 diz, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Pedro revela nesse texto mais uma vez o seu temperamento ambíguo e contraditório. Chama Jesus de Senhor e ao mesmo tempo o proíbe de lavar-lhe os pés. Em outro momento quer ser banhado dos pés à cabeça. Pedro não entende o que Jesus está fazendo. Promete com Jesus até a morte e então o nega 3 vezes. Sabe, irmãos? Quando nós passamos a observar a figura de Pedro, nós passamos a entender em que Pedro era um homem que eu acho que ele falava antes de pensar. Na verdade, Pedro era um homem muito ousado. E ele queria falar, irmão. Ele tinha um carinho tão grande por Cristo. E que ele queria sempre ter uma palavra. E nós observamos que muitas das vezes ele falava conforme o ambiente, sem saber na verdade em que a sua palavra iria tomar uma dimensão maior. Não sabia, porém ele falava, ele gostava disso. No Monte da Transfiguração, é interessante nós lembrarmos disto, em que quando ele chegou ali, irmãos, no Monte da Transfiguração, e ele viu Jesus transfigurado, ele fala o seguinte, é bom nós estarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E a Bíblia declara que ele não sabia o que ele estava falando. Pedro era impulsivo. Pedro ele gostava de falar. Muito embora Pedro sendo impulsivo, e falava muitas vezes, às vezes acertava, quando Jesus disse, olha, o que é que dizem os homens a meu respeito? Um dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias. Mas vocês, o que é que dizem? Ele toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, olha, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Nós observamos as qualidades de Pedro, nós observamos também que determinadas vezes Pedro ele tomava uma atitude em que nada a ver, irmãos. Mas Pedro ele era sincero, muito embora impulsivo, muito embora tomasse atitudes em que essas atitudes que Pedro tomava muitas das vezes nós até reprovamos aqui. Mas Pedro era sincero, ele falava o que estava no seu coração. Em relação a Judas, durante os 3 anos de ministério, Jesus protegeu o traidor, dando-lhe inúmeras oportunidades. Mas o coração de Judas tornou-se mais e mais endurecido. Jesus deu todas as oportunidades para Judas Iscariote se arrepender. Ele chamou, o ensinou, o comissionou, lavou os pés. Jesus o tratou como um amigo, deu-lhe todos os privilégios que deu aos outros discípulos. Mas o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Os discípulos foram salvos, Judas pereceu. O comentarista pergunta aqui, qual a diferença entre Judas que traiu Jesus e Pedro que negou Jesus? Pedro se arrependeu e Judas não. Apesar de Pedro ser impulsivo, porém ele tinha coração quebrantado. Oxalá que eu e você, que nós sejamos pessoas que tenham o coração quebrantado. Impulsivos para estar ao lado de Jesus. Impulsivos para falar com Jesus, mas de coração quebrantado. Louvado seja o seu nome. Terceiro tópico diz, o novo mandamento. João 13, 31 a 35. Subtópico 1, tema-chave de Jesus. João 13, 33 diz, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou,
vós não podeis ir. O estudioso Aren diz que no texto original o termo amor e seus correlatos são usados 12 vezes em João de 1 a 12, enquanto em João de 13 a 21 aparecem 44 vezes. Trata-se de um tema-chave no ensinamento de Jesus daqui para frente. Agora Jesus choca os discípulos dizendo que ele partirá e os discípulos não poderão acompanhá-lo. Pedro havia dito a Jesus: Senhor, para que iremos nós? Na mente dos discípulos havia uma incógnita. Como Jesus pode nos amar até o fim, se vai partir e nos deixar? Quem ama fica, pensaram eles. Nessa hora em que Jesus vê diante de si a aflição de seus discípulos, ele emprega o termo filhinhos. A verdade, irmãos, que Jesus, ele passou a sentir a dor daqueles homens. Jesus passou a sentir o que aqueles homens estavam sentindo, a dor da separação. Jesus, ele sempre conhece a nossa dor. Jesus, ele conhece as nossas formas. Ele nos conhece. E de uma maneira muito profunda, irmão. E o fato de Jesus conhecer aqueles homens de uma maneira muito profunda, quando ele chega dizendo para aqueles homens que ele precisava partir. Porém, como ele tinha declarado aos judeus que eles também não poderiam ir, agora ele diz também aos discípulos: vocês não vão poder ir para onde eu vou. Aqueles homens passaram a entender a dor, a partida. Agora eles estavam só. Agora eles iriam ficar só. E quando Jesus passou a observar, irmãos, que na mente daqueles homens ficou uma incógnita, né? Na mente daqueles homens passou a vagar diversos pensamentos. Como que ele nos ama até o fim vai ter que partir? Como ele vai nos deixar assim? E a verdade, irmãos, quando Jesus observa a dor daqueles homens, né? Quando ele vê diante de si a aflição dos seus discípulos, Jesus estava ali ao lado daqueles homens, falando para aqueles homens em que eles tivessem calma, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Que alívio, que calma, que conforto. Foi o que Jesus transmitiu para aqueles homens naquele momento em que eles souberam que o Mestre ia partir, em que o Mestre ia deixá-los, em que o Mestre não poderia mais caminhar com eles, em que não teria mais a companhia de Jesus. E agora, o que faremos? Ele emprega o termo filhinhos para que aqueles homens tivessem um sentimento, né, para que pudesse ser fortalecido naqueles homens aquilo que Jesus tinha se manifestado que seria para eles. Aleluia. Subtópico 2, novo mandamento. João, capítulo 13, verso 34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo não era um mandamento novo, mas uma prescrição da lei. Agora Jesus dá um novo mandamento. Em que sentido esse é um novo mandamento? O mandamento é novo pelo exemplo de Jesus. Assim como eu vos amei, Jesus amou seus discípulos e andou com eles. Jesus amou seus discípulos e ensinou. Jesus amou os discípulos e os exortou. Jesus amou os discípulos e os serviu. Jesus amou os seus discípulos e deu sua vida por eles. Jesus amou os discípulos não como a si mesmo, porém mais do que a si mesmo. Ele amou os discípulos de tal maneira que morreu na cruz por eles. Nós, quando lemos isso daqui, irmãos, nós passamos a observar que existia ali, Jesus estava trazendo um novo mandamento. Bem, o mandamento é novo pela sua exigência de prática, que vos ameis uns aos outros. Jesus não apenas deu sua vida pelos discípulos, mas agora ordena que os discípulos amem uns aos outros da mesma maneira como ele os amou. O apóstolo João expressa essa ideia claramente em sua epístola. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É muito importante nós observarmos esse ensinamento aqui em que o comentarista traz. Se queremos compreender o impacto de alcançarmos este novo mandamento, de entendermos esse novo mandamento, basta nós olharmos com atenção para os capítulos anteriores do Evangelho de João, para o modo como os líderes escribas e fariseus conduziam o rebanho de Deus. É bom nós observarmos o modo como a própria comunidade da aliança havia se tornado. Eles se tornaram um agrupamento comercial, teologal,
judicial e policial. Era esse o exemplo que as pessoas viam da liderança lá no templo. Existia a polícia do templo, existia dentro daquele templo ali, irmãos, existia o jurídico, né, o judicial, que era lá a corte, a Suprema Corte de Israel. As pessoas que se juntavam para as festas e rituais, eles não se juntavam para serem revigorados no amor e em amor. Não. O povo da aliança se reunia, mas eles não se amavam. Este é um risco que o povo de Deus corre ao longo das eras. Basta pensar na caminhada cotidiana da igreja. Igrejas correm o risco de funcionar como outras agremiações, escolas ou clubes. A gente se aproxima de quem a gente simpatiza ou gosta. Não dá atenção a quem a gente não se identifica. Às vezes a gente verifica onde determinada pessoa se senta, para apenas nos assegurar de que nos assentaremos bem longe, num canto oposto, para não arriscar de termos de cumprimentar aquele irmão ou irmã. Pode ocorrer indisposição ao ponto de não conseguirmos apreciar o que é dito ou é feito por determinada pessoa. Nós fechamos nosso coração para aqueles que comem conosco o pão e o cálice da mesa do Senhor e achamos que está tudo ok, que é assim mesmo. Isso daqui, irmãos, são práticas de igrejas regulares. Jesus estava mostrando para aqueles homens ali que não são amores que estão de fora. Ele ficou com aquele grupo aqui para mostrar que o amor agora é entre nós, entre irmãos, é na igreja. Nós precisamos desenvolver esse amor, entre os irmãos. Era exatamente o que Jesus estava dizendo. Agora imagine em tempos diferentes. Olha o que esse escritor diz. Ele cita aqui na época de eleições, por exemplo. Você é capaz de considerar cristão uma pessoa que apoia um candidato que você mais rejeita o candidato? Você é capaz de considerar cristão e amar uma pessoa que abraça uma teologia política diferente da sua? Você é capaz de se aproximar, estabelecer diálogo fraterno e respeitoso, abraçar, cumprimentar com um beijo santo, dizer que ama de coração? Sabe, queridos, nós precisamos nos lembrar todo o tempo que a igreja de Jesus Cristo não é de direita nem de esquerda. A igreja de Jesus ela é do alto. E nós precisamos aprender a aguardar um dia em que do alto virá o Senhor, irmãos, para nos buscar. Quando Jesus está dizendo que é um novo mandamento, esse mandamento é para que nós, para que a igreja do Senhor, eu e você, sejamos reconhecidos, para que nós sejamos conhecidos através do amor, através da atenção, através do carinho, em que nós vamos dedicar entre os pares, entre os nossos irmãos dentro da igreja. Nós sabemos que, muito embora tenham pessoas que são difíceis, mas a Bíblia nos declara, João 15, Romanos 15, primeiro, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que nós possamos ter cuidado de não infringirmos esse novo mandamento que é colocado por Jesus para que nós possamos. Terceiro subtópico diz, testemunho do amor, João 13:35. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus ensina que o amor é a apologética final, o argumento decisivo, a evidência mais robusta de que somos seus discípulos. O discípulo é aquele que transforma suas palavras em ações, o seu amor em serviço sacrificial. Não há maior força evangelística do que a prática desse novo mandamento, o exercício do amor. Sabe, irmãos? Falar sobre amor é uma bênção, né? Falar sobre o amor é uma bênção. Nós podemos muito bem pegar bons livros e estudarmos, né? Pegar bons autores ou bons pastores e ler tudo acerca do amor. Temos o conhecimento profundo de todas as coisas, é muito bom. Ensinar é uma bênção. Mas Jesus estava mostrando ali que agora não só ensinamento, o mestre era ele. Agora, os discípulos precisavam viver esse amor, era a essência. É exatamente disso que nós precisamos. A vida em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, brandura, representa por si mesmo uma poderosa evangelização, um testemunho eficaz para o mundo que em suas aflições anseiam por comunhão autêntica. Isto é, irmãos, nós precisamos entender que o que impacta de verdade o mundo, irmão, o que vai impactar é os frutos, são os frutos. Os dons são ótimos. Os dons, o povo consegue ver Deus
está dentro da igreja, revelando o oculto. Isso é sensacional. Porém, irmãos, o fruto, ele é revelado quando nós vivemos a essência desse amor. Exatamente pelos frutos que nós seremos conhecidos que somos filhos de Deus. É importante enfatizar que Jesus não está dizendo que os dons espirituais, os milagres, ou todo o seu conhecimento bíblico são a marca do verdadeiro discípulo. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. Que coisa linda. É muito importante nós entendermos em que o amor, em que foi mencionado por Cristo para que nós venhamos viver em toda a nossa trajetória de vida cristã. Não perca a oportunidade, meu irmão. Não perca a oportunidade que Deus está dando para mim e você. Enquanto nós estamos vivos, nós precisamos não aprender somente a falar do amor, a falar da Bíblia, a falar o que Jesus disse, mas viver o que Ele ensinou, viver o que Ele disse. Viver esse novo mandamento que foi deixado para que eu e você tenhamos vidas mudadas, santas, transformadas e desenvolvidas para a glória do nome do Senhor, para que o mundo possa ver em mim e em você Deus. Aplicação pessoal. Temos hoje muitas pessoas importantes na igreja, mas poucos servos. Muita gente querendo ser servida, mas poucas prontas a servir. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Que Deus em Cristo abençoe a minha, a sua e a nossa vida. Uma boa aula a você, professor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que aula maravilhosa, meus irmãos. Deus falou profundamente no meu coração. Meus irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Vamos junto construir uma EBD inovadora. Você se inscreve, aperta o sininho de notificação para sempre o YouTube estar lhe avisando quando nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. E aí você deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida da aula que foi ministrada, você já deixa a sua dúvida. Com certeza vai ser um prazer para nós estarmos respondendo todos os comentários, tirando todas as dúvidas, mantendo essa conexão com os nossos irmãos professores que estão aí do outro lado levando a palavra de Deus, abençoando a vida dos alunos com a ministração da palavra de Deus. Então, deixe seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vamos juntos então construir uma escola bíblica dominical de sucesso, de resultado para a glória e honra do nome do Senhor. Nos vemos no próximo encontro. Graça e paz a todos.